Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela companhia. Queremos fazer a nossa oração nesse início de um novo mês. Estamos iniciando o mês de fevereiro. Já concluímos o primeiro mês do ano de 2023. Então nós vamos pedir as forças de Deus para que a gente possa continuar se empenhando, continuar caminhando, continuar com os nossos propósitos da virada de ano, porque sempre que inicia um novo ano, a gente está cheio de boas intenções, bons propósitos, não é mesmo? E com o passar do tempo, a gente acaba esquecendo alguns. Então vamos renovar esses compromissos que nós fizemos lá na virada de ano, para que nós possamos agora, início do mês de fevereiro, também agora renovar, esse compromisso e vivenciar esses compromissos também. Vamos meditar a palavra? Eu quero convidar você e a sua família para rezar junto comigo. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 6. Diz assim o texto: Saindo daí, Jesus foi para a sua terra e seus discípulos o seguiram. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Este não é o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? E se escandalizavam por causa dele. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua casa. E não conseguia fazer aí muitos milagres. Curou apenas alguns doentes, impondo as mãos sobre eles, e admirava-se da falta de fé que eles tinham. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Jesus se admirava com a falta de fé que eles tinham. Aqui existem duas coisas que precisam ser analisadas. Jesus enquanto filho de Deus e Jesus enquanto filho do carpinteiro, filho de Maria. A falta de fé não vem por eles não saber quem era Jesus, mas a falta de fé vem a partir daquilo que eles não acreditavam que vinha da boca de Jesus. A pregação de Jesus não entrava no coração deles, porque eles achavam que, sendo Jesus filho do carpinteiro, conhecido de todos eles, não seria capaz de falar aquilo que ele estava falando, ensinar o que ele estava ensinando, curar o que ele estava curando. Quando nós associamos as coisas que são movidas pelo Espírito ao ser humano que diz, nós não conseguimos entender o projeto de Deus. Muitos da minha casa podem dizer: sim, mas eu conheci o Marcelo desde pequeno, vi ele crescendo, sei quem ele é, sei inclusive das falhas que ele tem, sei das limitações dele, e agora quer falar sobre o Evangelho, quer falar sobre as coisas de Deus? Veja, uma coisa não está associada à outra. Diz a palavra de Deus: onde abunda o pecado, ali vai superabundar a graça. Onde o pecado é grande, vai agir a graça de Deus de uma forma imensa, muito maior. Então nós não precisamos ter medo da abundância do pecado, porque a graça de Deus, ela é muito maior. Aí você diz assim: sim, mas esse ser humano tão falho, tão limitado,
Como que vai pregar a palavra de Deus de uma forma tão bonita? É a ação de Deus através dessa pessoa. E aqui nós estamos falando de Jesus, que era Deus. Ele assume a nossa condição humana, exceto no pecado, mas ele continua sendo Deus. Ele recebe uma família, ele nasce dentro de uma família, ele convive com as pessoas, mas não retira dele a divindade por causa disso. Por isso, o humano que habita em nós, ele sempre se sobressai. Mas o que acontece com as pessoas ao invés de olhar para o humano, o divino que mora em nós, olha o ser humano que nós somos com as suas limitações. E aí a grande dificuldade de crer, porque nós associamos as palavras aos atos. E quando nós nos voltamos para Jesus, nós precisamos olhar não só para o aspecto humano, mas nós precisamos olhar para o divino que assumiu a nossa natureza humana para nos resgatar de uma realidade de pecados, para reatar, reconstruir, restaurar a aliança que foi rompida por causa do pecado. E essas pessoas que conviviam mais de perto com Jesus não conseguiam compreender tudo isso. E ainda pelo contrário, eles ficavam escandalizados com aquilo que viam Jesus fazer, aquilo que Jesus falava. E aí Jesus diz: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, entre seus parentes e entre os familiares. E aí Jesus não conseguia realizar muitos milagres entre eles, por quê? Porque o milagre não depende só da ação de Deus. O milagre depende também da fé que nós trazemos em nosso coração. Aí você vai dizer assim, sim, mas Deus não poderia realizar? Claro que sim. Porém, para que o milagre aconteça, é necessário uma conscientização daquilo que nós precisamos. Senão Deus pode fazer o milagre em nós e a gente nem perceber. Então há uma necessidade de conscientização da nossa fragilidade humana e da nossa necessidade, e assim nós nos colocamos diante de Deus e Deus realiza o milagre em nós. E aí sim se completa o milagre. Há a necessidade de crer e há a necessidade da ação de Deus em nós. E é por isso que Jesus se escandalizava com a falta de fé deles. Tendo presente com eles Maria, tendo presente com eles José, olha só, e tendo presente com eles Jesus. Olha quantos exemplos ele tinha a partir da vivência de Nossa Senhora. Desse homem santo, São José, modelo para todo ser humano, e a presença do próprio Deus, próprio Jesus Cristo. E mesmo assim eles não conseguiam crer. Quantas vezes nós recebemos Deus em nossa vida e dizemos: parece que Deus não está me escutando. Será que o problema está em Deus ou está na nossa falta de fé? Com certeza, é a nossa falta de fé. Pensemos nisso. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz de Deus. Rezo para que você tenha um santo e abençoado mês de fevereiro e saiba que os compromissos firmados diante de Deus lá no início do ano devem ser renovados mês a mês. Fiquem todos na paz.